Como final de semana não tem tanta notícia saindo no Japão, eu quero compartilhar com vocês uma atualização referente ao status do feminino no mundo, porque eu tinha a impressão de que não iríamos mais ter famílias e iríamos todos partir para um relacionamento com robôs entre homem e mulher, justamente porque as mulheres tornaram-se seres inacessíveis por conta do ego colossal e hipergamia, seja lá como vocês querem chamar isso. E todos iriam viver felizes, as mulheres reais entrariam em extinção e você teria aí homens convivendo com robôs e máquinas, desfrutando de relações melhores, porque eles aprenderam a reproduzir o ser humano de fato. Eu pelo menos lancei um vídeo anterior, acho que foi um dos vídeos mais assistidos há alguns anos atrás, acho que 5 anos, já faz um bom tempo, onde eu falava que com o útero artificial, com o robô sendo criado e com a inteligência artificial, a combinação desses muitos fatores iriam criar uma mulher que iria ficar totalmente submissa ao controle do homem, e este, por sua vez, ele poderia escolher quando ele quisesse ter filhos, herdeiros, quando ele poderia, de repente, usar e abusar da mulher o quanto ele quisesse. Mas, como recentemente saiu uma notícia que espalhou-se como fogo no mundo científico, ela é um tanto que antiga, para falar a verdade. Ela saiu ali em 2012 com o nome de Boson de Higgs, eu não sei se essa é bem a pronúncia, mas é a famosa partícula de Deus, ou campo invisível, que é responsável por dar peso a certas partículas ou átomos. Enfim, eu não domino muito bem a física como um todo, não é a minha área, mas muito me surpreendeu e eu pude perceber como que essa ideia da robótica, de homens dando luzes junto a robôs, é meio que uma utopia, não vai para frente. Justamente porque essa ideia de você ter um campo invisível que dá peso às coisas e ela é uma grande variável, muito recente, difícil de estudo, justamente por ela ser invisível. Como assim invisível? Você cria essa teoria do campo de Higgs, ela foi criada justamente no acelerador da CERN. Esse acelerador, ele acelerava prótons na velocidade da luz, criando-se várias colisões entre eles. E nessas colisões, pequenas partículas com pesos distintos eram criados. E tudo isso deu surgimento à teoria do campo invisível de Higgs. E por que isso é tão importante? Porque essa teoria em si, ela destrói a ideia da robótica sendo parceiras de seres humanos, porque como os seres humanos também estão nesse mesmo campo, fazer um robô ocupar esse mesmo campo pode ser uma tarefa muito à frente, muito no futuro, algo que você não vai conseguir fazer tão facilmente. Logo, se você, como um senhor desse mundo, e não tem o conhecimento necessário para fazer isso, qual é o próximo passo? Para manter o poder em suas mãos e evitar que novos concorrentes tentem destruir o seu poder ou criar ameaças ao seu poderio econômico. Existe uma forma muito simples, e ela já foi mencionada em alguns discursos anteriores, como, por exemplo, a famosa eliminação da classe média. Como assim? Muitos dos potenciais ricos que podem fazer frente e tirar o poderio dessas famílias, elas estão na classe média. A classe média, ela tem a capacidade de gerar alguma ideia boa o suficiente, que a tornará rica suficiente e alterar toda a estrutura socioeconômica vigente, porque elas têm poder o suficiente para sobreviver e para trazer uma ideia poderosa o suficiente para mudar a estrutura do jogo. Logo, ela é inimiga central desses ricos que estão no poder.
Obviamente, parece um discurso totalmente esquerda sociocomuna, só que lembre-se, eu não estou generalizando, eu estou falando de uma parte deles, uma parte dos senhores do mundo que fazem experimentos na sua maioria da população. E aqui eu cito, por exemplo, o Epstein e seus capangas. Se você não sabe a quem eu me refiro quando eu menciono esse nome, eu aconselho você a dar uma atualizada no seu repertório, porque você provavelmente não vai acreditar quando souber da ilha do Epstein, sobre o que ele fazia com entidades espirituais, o que ele oferecia para essas entidades, porque para ele era importante ter criancinhas sendo... Bom, você sabe, digamos que partidas. E seguindo a ideia, se você tem uma classe média destruída e a grande predominante classe baixa ou os miseráveis não tendo conhecimento suficiente, eles seguem se reproduzindo, seguem sendo humanos fáceis de controlar e manipular, onde você consegue simplesmente oferecer uma quantia de dinheiro a fim de que essas pessoas possam fazer o que elas desejam, né? Por exemplo, olha, eu vou dar esse dinheiro para você cuidar da minha casa e fazer alguns serviços, entre aspas, especiais, e você praticamente me dá a sua alma, se é que vocês me entendem. Então, basicamente, o Epstein e pessoas que agem de forma semelhante estão espalhadas nesse mundo. O Japão não é uma exceção, talvez eu até faça um vídeo a respeito do Epstein japonês, só que como é uma matéria muito antiga, eu não vou trazer aqui tão cedo, enfim, a não ser que eu ache uma oportunidade para tal. Mas eles estão espalhados, estes senhores do mundo e suas fantasias e rituais que aparecem assim por um milagre e acabam sumindo misteriosamente por desvivamento, né? Se é que vocês conseguem inferir o que eu quero dizer. Mas aí, seguindo aí o nosso raciocínio, se a classe média ela vai ser extinta porque ela não vai reproduzir, você tem um FMI muito forte que atingiu boa parte dessas mulheres, onde elas vão ser extintas, não tem como negar. Você vê aí muitas mulheres já num ponto de não retorno, e quando eu digo elas foram infectadas de tal forma pelo FMI, no sentido de que eu tenho que ser livre e fazer as coisas o que minha natureza quer. Só que a mulher por si só, ela é representação do caos, ela é representação da desordem. O homem, ele vem como a ordem. Então, se ela é uma natureza que se vê contra total ordem, então você tem uma mulher incontrolável que foge da ordem natural das coisas, como por exemplo, criação de família e filhos, e passam a seguir o seu próprio caminho. Aqui é bem interessante a referência que eu faço a referência aos MGTOW também, que fazem a seguida do seu próprio caminho. Só que é engraçado, a mulher quando começou isso, ninguém falava nada. Quando os homens começaram, veja bem, peraí, não é bem assim. Os homens têm que continuar fazendo o seu papel de perseguir as mulheres, porque você precisa de homens, ou melhor, escravos motivados a rodar a roda da economia. E quando os homens percebem que ele não precisa fazer família, não precisa correr atrás de mulher, impressionar mulher e rodar a roda econômica de fato, os senhores do mundo acabam se vendo preocupados porque ele não tem mais o homem com garra o suficiente para ir atrás de coisas que eram normais. Então foi um pequeno erro de cálculo. E agora você vê que esses donos de grandes corporações vêm-se amedrontados. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu recebi uma reunião meio com alguns Illuminatis da minha empresa. O CEO da minha empresa, ele costuma chamar alguns CEOs de outra empresa para dar algumas palavrinhas. E é interessante que essa reunião ela é totalmente fechada e você só participa dela se você for funcionário e se você
fazer restrição total à sua máquina. Então você não pode permitir que ninguém esteja olhando, só apenas funcionários. Então, recentemente, um desses caras com muito poder, ele mencionou que a maioria das preocupações das grandes corporações hoje, diante dos impactos político-econômicos com a esquerda, né, a extrema esquerda, que trouxe essa ideia da mulher empoderada que não vai ter filho algum, é a preocupação de que não vai ter mais descendentes e homens para poder gerar a roda da economia, e por isso a gente precisa investir pesado na automação. Os grandes negócios, eles precisam migrar forte para a IA, porque a IA, para eles, é a única solução possível para você manter o grande império deles rodando e assim dispensar totalmente a classe média, que hoje é o principal obstáculo para eles viverem tranquilamente, porque como você vai viver tranquilamente se você sabe que existe uma grande parte da classe média que pode um dia ou outro pensar numa ideia que vai reestruturar o mundo? Isso é algo que, como você é alguém que está no poder, pode te tirar o sossego constantemente. Se você tem um ego nas alturas porque você é o número 1, você vai querer que algum pé rapado ouse subir a escada um pouco mais alto que você? Não, você vai tentar cortar a escada de todas as formas possíveis. E aí é que entra o principal plano deles, né? Automatiza todo o seu processo na corporação, corta esses indivíduos aí da classe média. Não é à toa que vira e mexe você vê várias empresas fazendo demissões em massa. Não é porque existe uma crise. De fato, você tem inflação acontecendo, mas você também tem o fenômeno da IA, que ela está, sim, ajudando as pessoas a fazerem remoção de trabalhos repetitivos. E é justamente aí que inicia-se a vida das pessoas que estão começando a sua jornada para fazer carreira. Então, se você remove as pessoas mais novas que vão trazer novas ideias, que vão pensar em novos negócios, que vão de repente crescer e tornar-se os adultos que podem trazer ameaças para essas pessoas, eles, donos das grandes corporações, unidos ao governo, como assim, eles criam novos políticos para criarem restrições e impostos, acabam fazendo uma barreira, chutando a escada de acesso para os mais novos. Me diga uma coisa, quem você acha que está pagando o serviço da IA? Você acessa ali o ChatGPT, ele está de pé, você tem o Claude, acho que tem a versão grátis, tem Cloud Gemini. Quem você acha que está bancando esses fundos? Bom, você não está pagando diretamente, mas tem ali o impostinho, saindo todo mês, todo dia, a todo momento que você faz uma transação econômica. Então você tem o governo, em conjunto com as grandes corporações, auxiliando na sua extinção. E aqui eu dou uma ênfase se você for da classe média. A classe baixa, ela ainda vai ser necessária, porque você precisa dos famosos bobos da corte, você precisa da pessoa que vai fazer a jardinagem, vai fazer a limpeza, vai fazer o cano, vai fazer esses trabalhos que não são tão remunerados assim, que vai continuar fornecendo insumos para esses senhores. A gente volta para um total sistema de escravidão, onde você tem os donos de engenho, que contém ali os seus escravos que auxiliam na manutenção da casa, manutenção dos servidores, manutenção dos jardins, fazendo esses trabalhos menores e braçais, criando-se um sistema de biclasses. Como essas pessoas elas não têm acesso à informação, não têm ali o mínimo de vontade de crescer na vida, é o famoso retrato do brasileiro QI 83 que não tem o pingo de motivação para
coletar informação e tomar decisões mais inteligentes na vida. Esse tipo de pessoa é uma fonte de riqueza. Acho que vocês já ouviram falar que a fonte de riqueza de uma pessoa rica é a pessoa pobre e burra, porque essa pessoa ela não tem vontade de crescer na vida, então ela não é uma ameaça para essas pessoas donas do mundo, e por conta disso eles querem cultivar o máximo possível dessas pessoas, então a taxa de natalidade ela vai seguir mínima porque essas pessoas não querem informação, elas vão seguir vivendo sua vida como se nada tivesse acontecendo e vão continuar se multiplicando como coelhinhos, né? Coelhos multiplicam-se demais. Então vocês conseguem perceber como o sistema ele está montado para que a geração de hoje ela siga extinta, se você pertence à classe média, como a classe mais baixa da sociedade ela tem o propósito de continuar se multiplicando, e as teorias e conceitos da Red Pill, elas são essenciais porque elas acordam o homem mais pobre. O homem mais pobre, ele consegue ter uns lapsos de luz que faz ele se afastar de mulher que vai, de repente, botar ele numa fria, que vai ferrar com a vida dele. E esse tipo de mulher também é mulher de nível mais baixo. E quando o cara, ele abre o olho e percebe que ele pode entrar nessa fria e que não vale a pena, o sistema ele entra numa loucura. Por isso que vira e mexe, no Brasil você já tem essa perseguição, na China tem a perseguição contra os antinatalistas, você tem muita sociedade já notando essa crise e indo atrás dessas pessoas que fazem esse discurso que ele é simples de engolir, simples do homem médio, não médio, né, mas o homem um pouco mais simples absorver e perceber que é uma fria. E assim, os escravinhos que iriam sair dessa galera não vão aparecer. Ferra totalmente o plano que os senhores do mundo estão tentando executar. Então você não vai ter novos escravinhos, pelo menos não tanto quanto eles gostariam. Você não vai ter também robôs que vão auxiliar eles como seres humanos, né? Eles queriam criar os robôs o mais próximo possível do ser humano, mas a própria ciência ela ainda está engatinhando para entender as complexidades dessas partículas invisíveis existentes no mundo. Então fazer a replicação semelhante dessas partículas invisíveis no que compôs o ser humano é algo complexo demais para o nível da ciência atual. E aí o sistema ele já começou a rodar suas engrenagens para perseguir as pessoas que têm essa visão, entre aspas, antinatalistas, entre aspas, porque pode se criar um impacto para esses senhores aí do mundo. Embora eu ache que apenas a classe média, até a classe média baixa, tem capacidade de entender o que está acontecendo e conseguir se revoltar nesse sentido, a ponto de fazer um stop, né? Reduzir o máximo possível esses futuros escravos. Porque a grande falha desse plano se você não tem pessoas para seguir servindo de escravos para esses senhores das grandes corporações, você não tem tanto motivo de rodar o seu negócio, logo torna-se inútil tudo aquilo que você planejou e construiu. Infelizmente, essas são ideias que eu tenho em minha mente e poucas são as pessoas que conseguem ter essa percepção. Muitos são apenas consumidores fanáticos de dopamina e estão desmasculinizados o suficiente para não criar uma revolta e restaurar ao padrão ouro e a como a tradição era feita no passado, onde a vida era estruturada para existir.